combustíveis sofrem aumentos na refinaria. Brasil registra aumento de franquias no interior. Invasão de hackers deixa a Biblioteca Nacional fora do ar. Exército Brasileiro completa 373 anos de atuação. Escolas públicas já podem aderir ao programa Brasil na Escola. Museu de Arte de Brasília foi inaugurado no dia 21 de abril. Essas e outras informações em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Venha você também ser um parceiro do divulgando sua empresa, comércio, produtos e serviços para todo o Brasil e o mundo. Ligue pelo WhatsApp São Paulo 11 94564 4237. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando nesta semana o Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa, agradecendo desde já a sua audiência e a participação em acompanhar o nosso telejornalismo. Começamos então sempre cumprimentando aqueles que são os nossos parceiros, como o Palhão Artesanato. Você viu aí as informações de O Palhão, que está atendendo você ali na rua Oiapoque, número 89 no Brás, tendo matéria-prima como telas e outros produtos também que são essencial como matéria-prima na área de artesanato natural. Para você que quer aí decorar, ou quer aquele cash bowl, quer aquele baú, quer aquele produto em vime, você encontra lá também. É O Palhão Artesanato, como eu disse, atende você também da seguinte forma, através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br. Para você que utiliza o mecanismo hoje do WhatsApp, é muito mais fácil, porque olha, são 3 números diferentes para bem atender. 11 95265 8255, tem também o 8256 e 8258. E lembrando,
Além do atendimento, você faz seu pedido, vai receber aí na sua empresa, na sua casa. E o Palhão, além de atender, tem um site, tem também as informações para você através dos mecanismos das redes sociais. Procure maiores detalhes em um site de opalhão.com.br. Iniciando então a parte jornalística, vamos falar agora sobre o Ministério da Saúde, que recomenda às mulheres o adiamento da gravidez neste momento de pandemia. Além disso, ele liberou 250 milhões de reais para melhorar o atendimento a gestantes. E, inclusive, as grávidas foram aí providenciados que elas sejam priorizadas na questão da vacinação do Covid-19. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde está destinando mais 247 milhões de reais para que os estados e municípios ampliem a proteção e cuidado das gestantes e das mulheres que tiveram bebês recentemente. Esse recurso soma-se a um total de R$1 bilhão destinado para as gestantes, considerando os investimentos feitos em 2020 e 2021. Os recursos liberados visam fortalecer o atendimento pré-natal e no parto e o trabalho de diagnóstico. O Ministério da Saúde já incluiu grávidas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e asma nos grupos prioritários para a vacinação da Covid-19. A vacinação para esse público começou em algumas cidades como Bagé, no Rio Grande do Sul. E a pasta estuda agora estender a imunização a todas as gestantes por causa das variantes do vírus. Há um foco total do Ministério da Saúde na política em relação à saúde materno-infantil. Essas variantes, embora não haja estudos ainda para comprovar, elas mostram agressividade maior com grávidas quando comparado com 2020. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres que puderem adiem a gravidez. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Tele Brasil Notícias. Vamos agora então falar das escolas públicas que inclusive já podem aderir ao programa Brasil na Escola. O objetivo é incentivar a permanência dos alunos nas escolas, principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Este programa, o Brasil na Escola, oferece tanto apoio técnico e financeiro para aprimorar-se a qualidade de ensino e também incentivar o aprendizado nas escolas. As escolas públicas, inclusive, já podem fazer as suas adesões. Vamos conferir. O prazo de adesão ao programa Brasil na Escola começou em 12 de abril e vai até 28 de maio. O objetivo é incentivar a aprendizagem e a permanência de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental. E essa é uma etapa que careceu muito nos últimos anos de uma atenção especial das políticas públicas. O programa foi estruturado em 3 eixos: apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil na Escola vai atender prioritariamente escolas com os menores índices de desenvolvimento da educação básica e que possuem alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família. O Ministério da Educação deve investir R$200 milhões a cada 2 anos, beneficiando 1 milhão de estudantes em 5.000 escolas públicas de todo o país. Para fazer a adesão, secretários estaduais e municipais devem acessar a página do MEC na internet. Nesse momento de pandemia, o desafio para o engajamento dos estudantes, o apoio aos professores, torna-se ainda mais importante. A adesão no programa significará mais recursos na escola, tanto do ponto de vista financeiro, como apoio técnico-pedagógico. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora então de combustíveis que sofrem novo reajuste nas refinarias. Sim, mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Valores que são determinados justamente pela Petrobras. E o litro da gasolina subiu 5 centavos e é vendido agora, nesse momento, a R$ 2,64. Já o óleo diesel passou a custar R$ 2,76, um aumento de 10%.
No comunicado, a estatal afirma que os reajustes são sem periodicidade, definidas mais de acordo com as condições de mercado e de análise do ambiente externo. Com esse novo aumento, o litro da gasolina acumulado tem uma alta de 40%, o óleo diesel de 36%, e vale lembrar que este é o preço nas refinarias. Já nos postos de gasolina, o combustível ainda vai sofrer aí os efeitos de impostos e também o custo de seus distribuidores. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então do setor de serviços, que segundo o IBGE, cresceu e supera inclusive a taxa anterior à pandemia. O setor de serviços teve um crescimento no mês de fevereiro, que inclusive superou a taxa em que estava antes mesmo da pandemia, pela primeira vez. Os dados fazem parte de uma pesquisa que é feita mensalmente e divulgada pelo IBGE. Vamos conferir. Um dos mais prejudicados pela pandemia, o setor de serviços cresceu 3,7% em fevereiro, na comparação com janeiro. Já são 9 meses consecutivos de taxas positivas, acumulando crescimento de 24%. Segundo o IBGE, o bom resultado foi observado nas 5 atividades investigadas, com destaque para os serviços prestados à família, que tiveram a maior alta do período, de 8,8%. Fazem parte desse segmento hotéis, bares e restaurantes. Outra contribuição positiva veio de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. Dentro desse grupo, vem ganhando espaço as empresas que prestam serviço de logística, com a entrega de produtos comprados pela internet. Esse resultado reflete um novo comportamento do mercado. É o que comprova esta empresa do setor. Ano passado, dobramos de volume 2020 contra 2019. E nesse primeiro trimestre de 2021, estamos crescendo 70%. Na comparação com fevereiro de 2020, o setor teve queda de 2%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também está no negativo, recuando 8,6%. Para este economista, a retomada vai depender da cobertura vacinal contra o coronavírus. Quanto menor for o risco de contaminação, quanto menor for esse risco relacionado à pandemia, melhor deve reagir, tá? O setor de serviços, que é o setor que realmente é o mais afetado, porque ele tem muitos segmentos que geram aglomeração natural. Tele Brasil Notícias. Vamos falar de saúde. Por quê? Casos de Alzheimer dobram no Brasil nos últimos 30 anos. O estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia mostra que os casos de Alzheimer mais que dobraram em nosso país nos últimos 30 anos. Os casos de Alzheimer no Brasil subiram 127% nas últimas 3 décadas. O levantamento, feito por pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Pelotas, além da Universidade de Queensland, na Austrália, levou em conta questionários aplicados em mais de 9 mil pessoas a partir dos 50 anos no país. A pesquisa mostrou que pessoas com Alzheimer têm tendência a sofrer quedas e passar por hospitalizações, além de terem mais tendência a outras doenças como diabetes ou depressão. Segundo a pesquisa, os casos de doença de Alzheimer podem subir ainda mais e quadruplicar nos próximos 30 anos, acompanhando o envelhecimento da população. Os pesquisadores apontam que será preciso investir em diagnósticos precoces para retardar o avanço do Alzheimer. A doença é incurável, mas o tratamento pode reduzir hospitalizações e melhorar a qualidade de vida das pessoas com Alzheimer. Um canal no YouTube ajuda as famílias, inclusive, a enfrentarem o desafio de lidarem com esta doença. Vamos acompanhar. Um dia, Francisquinha acorda irritada. Tá muito amargando. É só mexer. Mexe. Em outro, ela está feliz tomando banho de piscina. Isso, mamãe. Vai mergulhando assim. O diário da paciente com Alzheimer é compartilhado pela filha, Cláudia, que há 11 anos cuida da mãe e dá dicas do aprendizado cotidiano. O canal no YouTube Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer,
foi criado em 2016. Quando eu comecei a pesquisar sobre a doença, eu não via um cenário bonito, um cenário otimista, incentivador. Eu só via muita tristeza, muita dor, muita revolta. E eu queria mudar, tentar ajudar as pessoas para mudar esse cenário, porque eu já tinha passado por aquilo tudo. Quando eu fiz o canal, eu já estava no meu momento de saber lidar, né? Conviver bem com a doença. O Alzheimer é a causa mais comum de demência e provoca alterações cognitivas como perda de memória e mudanças comportamentais como agressividade e apatia. A soma desses dois sintomas causa um declínio funcional. A pessoa não consegue viver de maneira independente. Precisa de ajuda para as atividades, primeiro mais complexas, tipo lidar com as finanças. Depois mais básicas, tipo tomar banho sozinho, usar o banheiro. A doença traz sofrimento também aos parentes, mas Cláudia conta que o segredo é muito amor e paciência. O que eu tento passar para as famílias é que o Alzheimer não é o fim, é o começo de uma nova história e que pode ser boa. É importante que a família toda esteja envolvida nesse cuidado. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que lá você encontra a matéria-prima, aquela tela que você está buscando aí em poliéster, cores com variedades. Você vai ligar lá, vai conversar com ele, vai fazer seu pedido ou vai pessoalmente. Eles estão localizados ali na rua Oiapoque, número 89, ali no Brás, próximo ao Largo da Concórdia. Lembrando que além da matéria-prima, ele trabalha com artesanato natural. Você encontra cachepô, leques, lustres, tudo isso você encontra em O Palhão Artesanato. Para facilitar até, você pode fazer o seu pedido por e-mail também, que é opalhão@terra.com.br. Ou ainda mais, você que quer utilizar o WhatsApp, 11 95265 8256, temos 55, temos 58 também, tudo para facilitar o atendimento e você também entrar em contato, explicar o que você está buscando e ele justamente já vai separar e enviar a você. O Palhão Artesanato. São mais de 56 anos, como eu disse, na rua Oiapoque, número 89, no Brás, com tradição e garantia de qualidade. Vamos passar agora à informação jornalística, falando sobre a invasão de hackers que deixa o site da Biblioteca Nacional fora do ar. Exatamente. Lembrando que a Biblioteca Nacional é uma das 10 maiores do mundo e, inclusive, foi prejudicada por isso. O site e o acervo digital, que no ano passado tiveram um número recorde de acessos. Vamos acompanhar essas informações. A invasão ao site da Biblioteca Nacional aconteceu no domingo e assim que foi identificada, os servidores foram desligados para proteger o acervo. Segundo nota divulgada, nenhum arquivo foi perdido e o religamento só vai acontecer quando o site estiver em total segurança. São mais de 2 milhões de documentos fora do alcance da população, já que a Biblioteca Nacional, a maior da América Latina, está de portas fechadas por causa da pandemia. O meio digital vinha sendo a única forma de acesso ao acervo. No ano passado, nós tivemos 101 milhões de acessos, né? E neste ano já tivemos 26 milhões de acessos. Esses números são realmente recordes da instituição e mostram que
que a Biblioteca Nacional está entregando para o seu público cada vez mais cultura e dados dos nossos acervos. A falta de acesso impacta diretamente o trabalho de pesquisadores como Daniel, que mora na Itália e investiga filmes italianos rodados no Brasil. A gente já está numa pandemia, que o acesso aos lugares já está complicado, então muita coisa a gente tem que fazer online. E agora com a biblioteca fora do ar, bem, está atrasando muito meu trabalho. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar do interior, porque Brasil registra aumento de abertura de franquias justamente no interior. Cidades do interior do país estão ganhando espaço no mercado de franquias. Esse tipo de negócio cresceu mais nesses municípios do interior, mesmo agora durante a pandemia. Vamos conferir. Esta clínica de estética faz parte de uma rede de franquia. Em todo o país, são 81 unidades em funcionamento e 130 para serem inauguradas. 75% de todas elas estão ou estarão no interior. Sérgio abriu uma franquia em Montes Claros, Minas Gerais. Ele diz que escolheu o interior pela menor concorrência e demanda alta. Você chega com muita novidade e isso é o ponto, acho que é um dos pontos principais de olhar a franquia para a cidade do interior, que as pessoas querem isso, elas querem receber esse produto, esse serviço. Em busca de novas oportunidades, os mais variados segmentos de franquias têm avançado para cidades menores. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, entre os 30 municípios com maior crescimento em franquias, quase 40% não são capitais. Você tem hoje grandes custos nos centros urbanos, especialmente de aluguel. A batalha com os shoppings tem sido muito grande. Existe esse movimento, essa migração de pessoas de grandes centros para cidades menores, o que aumenta também a demanda. Esta franquia é especializada na venda de piscinas e na prestação de serviços de limpeza. São cerca de 800 unidades espalhadas pelo Brasil. Aproveitando o calor do Noroeste Paulista, José abriu a franquia em uma cidade de apenas 17 mil habitantes, Badiba City, na região de São José do Rio Preto. Tem sido muito mais aceitável, até pessoas conservadoras, vamos falar assim, que às vezes não entendiam e não conhecem muito sobre esse mercado. A nossa projeção é que 2021 seja, sim, um ano de crescimento e um ano muito positivo para o franchising. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de saúde, porque suor em excesso pode ser doença, mas lembre-se que tem cura. O suor em excesso pode ser diagnosticado até como uma doença, mas essa doença tem um nome, e é a hiperidrose, que não é uma doença que mata, mas causa justamente um desconforto e constrangimento muitas vezes. Isso tudo porque as palmas das mãos, as axilas, o rosto e o couro cabeludo são as partes do corpo que são mais atingidas. A boa notícia é que na maioria dos casos existe um tratamento para isso. É isso que você vê nesta reportagem a seguir. Luciana convive com a hiperidrose desde a adolescência. Atualmente, ela sofre com o suor excessivo na região do abdômen e na parte interna da coxa. Fica desagradável, você fica numa situação da pessoa chegar em você assim e é instintivo. A pessoa já tem meio aquela repulsa porque você tá molhada, você tá suada. Aí eu mesma já falo, olha, transpirei um pouquinho, tal, não sei o quê. Alguns casos podem ser tratados com desodorantes antitranspirantes, que são mais fortes, com medicamentos e até com botox, a toxina botulínica, uma alternativa cara e que dura pouco. A cirurgia é o tratamento mais eficaz. O controle do suor e, consequentemente, da hiperidrose está no nervo simpático. São feitas 2 incisões no tórax de cada lado e, através de uma microcâmara, vai até o simpático e desliga o nervinho que está indo onde o estímulo está exagerado.
Apesar da cirurgia resolver o problema para a maioria das pessoas, nem sempre o sucesso é garantido. Foi o caso da Luciana, que antes da operação tinha suor em excesso na axila e na cabeça. Depois, o problema migrou para outras partes do corpo. Eu resolvi procurar um neuro e fazer a cirurgia, né? Ele me disse na época que poderia haver uma compensatória, que isso era normal em 5% dos casos. Eu falei, bom, 5% acho que é um risco que dá pra gente correr, né? Alguns pacientes têm o suor compensatório leve, outros têm um pouco mais, mas o importante é ele ficar satisfeito. Tele Brasil Notícias. Você utiliza o transporte público? Aqui em São Paulo, o monitor mostra que mais de 5 milhões de usuários utilizam os ônibus. No transporte coletivo, em média, são 5 milhões e 300 mil passageiros que utilizam os ônibus públicos da cidade de São Paulo. Em cada dia útil de fevereiro deste ano, foi isso que aconteceu. Tele Brasil Notícias. E vamos agora ao Momento Jurídico. No Momento Jurídico de hoje, vamos falar sobre segurado pode continuar em exercício enquanto aguarda decisão judicial sobre aposentadoria especial. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito à aposentadoria especial de um guarda municipal que permaneceu em atividade enquanto aguardava a decisão judicial referente à concessão do seu benefício. O colegiado reformou inclusive o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, embora tivesse reconhecido o direito de averbação do tempo especial entre abril de 1995 e julho de 2015, condicionou esta solicitação e o recebimento da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade. Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o segurado pode continuar em exercício enquanto aguarda a decisão judicial sobre a concessão de aposentadoria especial. Os ministros da segunda turma do STJ reconheceram o direito à aposentadoria especial de um guarda municipal que permaneceu em atividade enquanto aguardava a decisão judicial sobre a concessão do benefício. Com isso, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que apesar de reconhecer o direito de averbação do tempo especial entre abril de 1995 e julho de 2015, condicionou a solicitação e o recebimento da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade. Em recurso especial no STJ, o segurado afirmou que, em razão do indeferimento do requerimento administrativo de aposentadoria, ajuizou um mandado de segurança para obter o benefício, mas continuou exercendo atividade até o desfecho do processo judicial, por ser a sua única fonte de renda. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, ponderou não ser possível condicionar o direito à aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade, porque dessa forma seria imposta ao segurado, antes da concessão definitiva do benefício substitutivo da renda, uma penalidade, que seria a ausência de algo que lhe garantisse a sobrevivência. Durante o voto, o ministro acrescentou que a vedação legal faz menção ao aposentado, categoria na qual o segurado não se encontra antes da concessão definitiva do benefício, o que reforça a conclusão de que a proibição não pode ser estendida a quem não está ainda em gozo da aposentadoria. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então do Senado, porque foi aprovado o texto principal do projeto que permite jornalistas se tornarem microempreendedores individual. Exatamente. São 3 destaques que propõem mudanças ao texto já aprovado que serão votados em uma outra sessão do Senado. O relator da PL 30/2021, o senador Carlos Viana, inclusive afirmou que a mudança é necessária, já que muitos profissionais atuam como freelancer. Porém, senadores manifestaram uma preocupação, pois acreditam que pode haver a precarização da profissão. Vamos acompanhar. A
A proposta tem o objetivo de formalizar profissionais da imprensa que ganham até R$ 81 mil por ano. Pelo projeto, esses jornalistas poderão optar pelo Simples Nacional, sistema em que o pagamento de tributos e contribuições é unificado e feito mensalmente com valores fixos. Para o relator da proposta, o senador e jornalista Carlos Viana, a medida permite a redução da carga tributária para os profissionais. A grande maioria tem uma condição salarial bem menor do que os mais famosos, do que aqueles que têm grande relevância também no jornalismo, mas, em sua maioria, os profissionais de imprensa, eles trabalham muito e ganham dentro daquele que o piso estabelecido pela categoria é dado em todo o país. Eu também sou jornalista e sei o que é que isso significa para a vida do jornalista. Nós temos os grandes jornalistas que ganham muito bem, mas nós temos aqueles que estão padecendo muito agora nesse período de pandemia. Apesar de serem favoráveis à proposta, senadores alertaram para o risco de a atividade ser precarizada. Isso tudo começou, evidentemente, com uma decisão do STF que não exige mais o diploma ou qualquer tipo de certificado para a atividade jornalística. Isso faz com que a atividade praticamente passe a ser um ato declaratório hoje em dia. Tem muitas coisas boas nisso, mas tem muitas coisas ruins também, como os próprios jornalistas diplomados sabem perfeitamente. Uma delas é a precarização. Espero que essas leis continuem assegurando o processo do moderno, do internet, do home office, etc. No entanto, esta preocupação, que não vá no caminho da precarização ou na perda de direitos históricos. Por exemplo, direito ao FGTS, direito à aposentadoria, etc. O texto base do projeto foi aprovado pelos senadores, mas ainda há 3 destaques de emendas para serem votadas separadamente. Elas adicionam à proposta outras categorias, como os publicitários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propôs que esses trechos sejam analisados depois de um acordo entre os líderes. Nós retiramos o item de pauta, remanescem os destaques, que depois da negociação feita com o relator, podem ser mantidos para votação oportuna ou, se retirado, já vai para a Câmara dos Deputados com a aprovação do texto base do senador Carlos Viana. Tele Brasil Notícias. Vamos falar sobre documentos. Quais documentos devem ser guardados e por quanto tempo é necessário? É aquela pergunta: você joga fora seus comprovantes e documentos? Ou guarda tudo o que vê dentro de sua casa? Ou recebe? Já pensou em como se livrar dessa papelada? É uma coisa que, às vezes, a gente acaba tendo uma preocupação nesse sentido. Mas tenha calma. Entenda por que muitos desses documentos têm de ser guardados, mesmo nesse momento de era virtual. Documentos, mais documentos, pilhas deles. Esse aí é o Arquivo Nacional, que documenta a história do país. Mas em casa mesmo, a gente tem que guardar tantos que uns armários de arquivos como esses aí nem parecem má ideia, né? Comprovantes de pagamento de IPTU, de PVA, sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, recibos médicos, recibos escolares, tudo que você tenha utilizado em matéria tributária, seja para comprovar um pagamento, uma despesa, seja o próprio comprovante desse tributo. Você deve guardar pelo menos durante 5 anos, contados a partir do ano seguinte em que você tiver feito a sua declaração ou que você tiver realizado o seu pagamento. Apesar de estarmos em 2021, de termos título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de motorista, tudo no digital, no celular, ainda é importante guardar alguns documentos. Isso evita dores de cabeça mais pra frente, sabe? Até a aposentadoria tem que ficar guardados os olerites, comprovantes de depósitos do FGTS e o número do PIS. Documentos que comprovem consumo devem ser guardados por pelo menos 1 mês, ou até o prazo da garantia do produto. Contratos estão nesse grupo, e as notas fiscais precisam ser guardadas por toda a vida útil do bem. E mesmo que só existam em meio digital, os documentos
têm que ser guardados. É muito importante você guardar uma cópia desse documento em meio digital numa mídia que seja segura e numa mídia que fique sob seu controle. Tele Brasil Notícias. Ainda falando de saúde, tecnologia assistiva facilita a vida de pessoas com deficiências. O Brasil tem hoje mais de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E segundo o IBGE, para que esses brasileiros conquistem cada vez mais autonomia e inclusão, o governo traçou os objetivos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Vamos conferir. Mais de 2 em cada 10 brasileiros precisam usar algum aparelho ou serviço para conseguir realizar atividades do dia a dia. A chamada tecnologia assistiva está presente, por exemplo, na vida da medalhista Nayara, desde a reabilitação. Tanto para escrever, para comer, são lápis adaptados, talheres adaptados. Para o Juliano, atleta da cadeira de velocidade, bicampeão brasileiro, o mundo também fica bem mais acessível com a ajuda da tecnologia. No meu dia a dia, na minha casa, com a adaptação de móveis, lâmpadas inteligentes para facilitar o acionamento delas, aparelhos com controle remoto. Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência a esses e outros produtos e serviços de apoio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Entre as medidas que podem ser renovadas a cada 4 anos estão subsídios para baratear o crédito e a redução nos custos de importação dos produtos de acessibilidade. Para o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, o principal objetivo é a inclusão social. É extremamente importante que nós tenhamos no Brasil tecnologias para pessoas com deficiência desenvolvidas no Brasil. Esse é um primeiro ponto importante para movimentar a indústria nesse setor, reduzir os custos dessas tecnologias. Tele Brasil Notícias. Plano Nacional de Amostra de Domicílios mostra que 8 em cada 10 casas tinham acesso à internet em 2019. Justamente no Brasil, 8 em cada 10 domicílios tinham esta possibilidade no último trimestre de 2019. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostragem de domicílios contínua, que inclusive investigou o acesso à tecnologia da informação e a comunicação no país. Essas informações foram divulgadas agora pelo IBGE. Vamos conferir. Liz tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto do celular como do computador. O computador eu uso mais para estudar e para coisas de lazer, como jogar, falar com os amigos, para manter mais o contato, e o celular é para a rede social. Segundo o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet de quase todos os domicílios do país. Em segundo lugar está o computador, seguido da televisão e do tablet. O acesso à internet no país vem aumentando. Em 2019, mais de 82% das casas tinham internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Na área urbana, o percentual continua sendo bem maior que na área rural. E a região Nordeste se manteve com o menor percentual de domicílios com internet. Nos mais de 12 milhões e meio de lares brasileiros que não tinham internet em 2019, os principais motivos alegados foram não ter interesse, considerar o serviço caro e não ter ninguém em casa que saiba utilizar a internet. Na área rural, havia mais um motivo: a falta de disponibilidade do serviço na região. O IBGE também questionou os entrevistados sobre o uso de internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. Considerando a faixa de pessoas no Brasil de 10 anos de idade ou mais,
78,3% responderam que utilizaram, percentual que em 2016 era de 64,7%. Em relação aos estudantes, 98,4% dos alunos da rede privada utilizaram a internet no último trimestre de 2019. Na rede pública, esse percentual foi de 83,7%. Dos estudantes que não acessaram a internet, a grande maioria era da rede pública de ensino. E os principais motivos alegados para não acessar a internet eram o custo do serviço e o custo do equipamento necessário para esse acesso. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil Notícias. Você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, lembrando que são mais de 56 anos de tradição, trabalhando com artesanato natural, ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás, e você encontra matéria-prima como telas, tela em nylon, tela em palha, enfim. Olha, são mais de 3.000 itens diferentes para bem atender, porque tem a linha de produtos, como cash pole, baús, cesta de vime e muito mais produtos que você encontra lá. Quer ter mais detalhes? Consulte o site opalhão.com.br ou mesmo mande seu e-mail para fazer as suas compras também, que é opalhão@terra.com.br, ou tenha um contato direto através do WhatsApp, que é 11 95265 8256, tem o 55 e tem o 58. Lembrando que ele vai aí, você fazendo o seu pedido, enviar até você aquela matéria-prima, aquele produto que você necessita, ou você pode visitar a loja ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89, O Palhão Artesanato. Vamos então agora falar da notícia seguinte, que fala a respeito do Ministério do Exército, porque o Exército Brasileiro completou 373 anos de atuação. Exatamente. E isso aconteceu nesta última segunda-feira, onde foi comemorado, então, o Dia do Exército, que, como dissemos, completou 373 anos em sua atuação. Entre as várias formas de atuação, a força está no combate, por exemplo, agora, à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou, inclusive, do evento e destacou a importância das Forças Armadas para o Brasil. E na sequência também você vai conferir de perto o novo comandante militar do Sudoeste. Também o presidente Bolsonaro esteve aqui em São Paulo exclusivamente para a posse deste novo comandante militar do Sudoeste. A cerimônia de comemoração da data que marca 373 anos do Exército Brasileiro contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são constitucionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro. O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, referência à Batalha dos Guararapes, confronto armado contra a ameaça holandesa. Hoje, as Forças Armadas atuam no país como principal entidade de proteção do território e da nação brasileira. Durante o evento, autoridades receberam a Medalha de Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, insígnias do mais alto reconhecimento honroso da instituição. Entre os critérios para o recebimento
estão o papel desempenhado pelas personalidades em proteger o povo brasileiro. O Exército atua com competentes profissionais de saúde, como também com a desinfecção de instalações, doação de sangue para recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio. Quem assume o comando militar do Sudeste é o general de Exército Tomás Miguel Paiva. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O Comando Militar do Sudeste é um dos 8 comandos de área do Exército Brasileiro. Dentre as atribuições, é responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização, ou seja, desempenha a função de disponibilizar suprimento, transporte, manutenção, saúde e engenharia. Entre as missões realizadas pelo Comando do Sudeste estão a participação na Força de Paz no Haiti, na pacificação de favelas do Rio, no apoio a enchentes e na segurança de eventos. O general Eduardo Antônio Fernandes deixa o cargo para assumir a chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, lembrando o trabalho realizado durante a pandemia. Ver o trabalho incessante e abnegado da nossa 2ª Região Militar no apoio logístico e no exercício em todos os níveis da ação de comando às ações da Covid-19 foi recompensador. O novo comandante, o general Tomás, exercia o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Entre outros postos, comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, a Academia Militar das Agulhas Negras e a 5ª Divisão de Exército. Cumprimento o novo comandante, sabendo que estará ombreado com o destino maior de nossa nação. Que as suas Forças Armadas, sempre dentro das 4 linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora do mercado de negócios. Sim, estão em alta justamente construção, reforma, imóveis de casa e de escritório. Inclusive, o perfil dos empreendimentos mudou. Mas vamos ver de que forma através dessa informação da Rede Minas. A produção está a todo vapor nessa fábrica de telas em Betim. A demanda aumentou 40% no ano passado e o faturamento cresceu mais de 70%. Tanto que eles tiveram dificuldade de atender a todos os clientes por falta de aço no mercado. O gerente explica que muita gente usa as telas para fazer reformas em áreas rurais, que se tornaram um refúgio nessa pandemia. O boom é motivo de comemoração para a empresa, que é ligada a uma entidade filantrópica. Todo o dinheiro vai para as obras sociais. Nós sentimos uma queda no início da pandemia e, posteriormente, nós vimos necessidade de implementar estratégias de venda, estratégias comerciais e de comunicação, divulgação do nosso produto, para alavancar as vendas. Na loja de material de construção, a remessa de tubos de PVC chegou em boa hora para atender a demanda crescente ao longo da pandemia. Todo tipo de material para reforma está tendo boa saída, garantindo 5% de aumento nos lucros do ano passado. O gerente comercial está no ramo há mais de 30 anos e diz que nunca viu um mercado tão aquecido. A gente atribui ao auxílio emergencial, que ajudou bastante, a quantidade de alta de preço de material, porque os clientes estavam cada vez mais preocupados com o aumento, então queria comprar antecipado para não ter aumento. Com mais tempo em casa, uma demanda vai puxando a outra. Depois de reformar o imóvel, é preciso garantir o ambiente adequado para o home office. Afinal de contas, ninguém quer ficar com dor nas costas. E um ambiente organizado, bem ergonômico como esse, faz toda a diferença. Que o diga Cleide, que sentiu um bom momento e investiu no negócio dedicado exclusivamente aos escritórios. Ela conta com a produção de móveis do irmão, que virou a chave para a fabricação de mesas, armários e cadeiras corporativas. Isso é só o começo. Vai melhorar bem esse setor, esse segmento, e as pessoas que têm essa possibilidade de trabalhar com isso, eu acredito que vai ser muito beneficiada no futuro daqui para frente. A loja da Cleide é o exemplo do quanto novas demandas trazem oportunidades. No ano passado, a abertura de empresas passou de 3 milhões no país, um recorde de acordo com o Sebrae. Para o analista da entidade,
É bom o empreendedor saber captar as necessidades do mercado. Eu acho importante olhar para os setores tradicionais, aqueles setores que sempre existiram, e eles sempre existiram porque eles atendiam as necessidades dos consumidores, mas entender como que a necessidade do consumidor mudou durante a pandemia. Tele Brasil Notícias. E vamos ao nosso momento jurídico. O caso de hoje fala sobre a negativa do salvo-conduto para plantio e produção de óleo de maconha. Em razão da competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para conceder licença prévia para produção, preparo, posse e outras atividades relacionadas às matérias-primas extraídas da maconha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso que uma mulher pedia salvo-conduto para cultivar a planta e produzir o óleo medicinal necessário ao seu tratamento de saúde. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça aponta a competência da Anvisa e nega salvo-conduto para cultivo de maconha para produção de óleo. No recurso julgado pelos ministros da quinta turma, uma mulher pedia salvo-conduto para cultivar a planta e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde. Com um quadro grave de epilepsia refratária e outras doenças, ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu apenas a importação das sementes de maconha, mas não o seu plantio. A mulher afirmou que sofre dezenas de crises epiléticas diárias, além de ter sensibilidade extrema a ruídos, o que a impede de levar uma vida normal. Em 2016, diante da ineficiência dos tratamentos convencionais, passou a fazer o uso do óleo de canabidiol obtido da planta da maconha e teve expressiva melhora no seu quadro de saúde. Ela conseguiu a autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol, mas argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, argumentou que a licença prévia para atividades relacionadas a matérias-primas de drogas é a atribuição da Anvisa. E apesar de reconhecer a relevância e sensibilidade do tema, o relator não viu possibilidade de atender ao pedido da recorrente em julgamento de habeas corpus e pela própria competência do colegiado de direito penal. De acordo com o ministro, esse tipo de autorização depende de critérios técnicos, cujo estudo não compete ao juízo criminal, mas aos órgãos de vigilância sanitária. Segundo ele, a melhor solução ao caso é que inicialmente a questão seja submetida ao exame da autarquia responsável pela vigilância sanitária e, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pedido ser direcionado à jurisdição civil competente. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de um assunto que envolve a guarda dos filhos. Por quê? Uma mãe conseguiu a guarda do filho após agressões da madrasta. Isso mesmo. O caso do menino Henry Borel acende um alerta para um problema que muitas vezes está mais perto do que nós imaginamos. Casos de agressões contra crianças por gente da própria família são atendidos diariamente pela polícia e pelo Conselho Tutelar. Vamos conferir. Esse menino tem apenas 7 anos e uma história que serve de alerta. Depois da separação dos pais, ele ficou sob a guarda do pai da madrasta na cidade de São Carlos. No entanto, algumas atitudes do menino começaram a causar estranheza na mãe, que visitava o garoto com frequência. Até que no feriado da Páscoa, o menino chegou na casa dela com manchas roxas no rosto e pescoço. Aí ele contou que a madrasta deu um murro no rosto dele, bateu de cinta nele. Depois dos relatos, ela trouxe o menino nesta unidade de pronto atendimento. Exames foram feitos e ficou comprovado que houve agressão. A orientação dada pelos profissionais da UPA Família foi buscar ajuda para evitar que a criança voltasse à casa do pai. A mãe, então, foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. No dia seguinte, o pai voltou para buscar o menino,
Houve uma discussão e a polícia precisou ser chamada. O Conselho Tutelar foi acionado. Com a suspeita de maus tratos, a guarda do garoto mudou de mãos. Que nesses casos o Conselho Tutelar ele aplica as medidas de proteção necessárias. Se a criança ela reside com o suposto agressor, agressora ou com o suposto abusador, essa criança ela permanece geralmente com algum outro familiar. Não é adequado, na verdade, que ela permaneça com quem possa ter agredido essa criança. Casos como esse não são raros, por isso é importante prestar atenção em sinais e ouvir a criança. Ou ela muda o comportamento ou ela conta o que pode estar acontecendo. E o importante é dar crédito e voz a essa criança. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de datas comemorativas, porque no dia 18 de abril nós tivemos o Dia Nacional do Livro Infantil. É uma data em que os brasileiros estão acostumados a celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. E ela justamente é comemorada no dia em que nasceu o escritor Monteiro Lobato, que é considerado por muitos como o pai da literatura infantil em nosso país. É na infância que se formam esses novos leitores. Vamos conferir. Luan gosta de livros desde que aprendeu a ler. Eu me imagino no lugar do personagem. Ele conta as aventuras que ele passou da vida dele, e é bem legal. O gosto pela leitura foi incentivado pela mãe, que costuma ler junto com Luan, um hábito que se tornou mais frequente durante a pandemia. Aí eu acho interessante porque a gente interage, eu leio interpretando e ele também, então fica uma coisa divertida assim, né? Não só a leitura, mas o contato, o ficar junto. As crianças entre 5 e 10 anos são as que mais leem por prazer, é o que revelou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É nessa faixa etária que se encontram também os que mais leem todos os dias, quase todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Já na resposta de quem é o principal influenciador, aparecem o professor e a mãe. Às vezes o livro está dentro da sala de aula, né? E o vínculo é fundamental, porque a mediação, ela se estabelece nesse vínculo. O fato da gente ter, né, no Fundamental 1 e nessa faixa etária, um aumento no número de leitores, eu acho que mostra como essas práticas mediadas e com vínculo, elas são bem-sucedidas. É na infância que surgem as perguntas sobre o mundo. Foi um desses questionamentos feito pela filha do escritor Léo Cunha, que deu origem ao último livro dele, Infinitos. Léo afirma que um dos papéis do escritor é o de conquistar novos leitores. Explorar o que há de bonito na linguagem, a arte da palavra, tudo isso vai valorizar a literatura e tornar essas pessoas, né, mais interessadas, melhores leitores, né? O país inteiro deveria lutar e se empenhar para ter mais leitores mais atentos, leitores mais críticos, que vão, né, no futuro ser cidadãos melhores. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de turismo. Acordo entre ministérios busca dar mais segurança a turistas em nosso país. O acordo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Turismo tenta dar mais segurança e também previsibilidade aos turistas em nosso país. O objetivo é justamente resolver os conflitos de uma forma bem mais rápida. Vamos conferir. Viagens canceladas, problemas com hospedagem, atividades de lazer e passeios programados, mas que não acontecem. Aquele desgaste de que se você precisar trocar sua passagem, você ficar horas tentando falar com o call center dessas companhias aéreas que nós sabemos que muitas vezes é terrível. Só em janeiro e fevereiro deste ano foram mais de 7.800 reclamações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo assinaram um acordo que prevê melhorias na prestação de serviços neste setor. Quanto mais segurança o turista tiver na viagem, através desse movimento feito aqui na Senacom do Ministério da Justiça, maior quantidade de viagens que vai ter, mais emprego e renda vai ter no nosso país.
O documento incentiva empresas de turismo a aderirem à plataforma consumidor.gov.br, que permite o intercâmbio de informações. O serviço é de graça e o cidadão poderá ter uma solução de conflitos mais direta. É um momento que requer muita paciência, muita tranquilidade, mas que tudo no final vai ser resolvido da melhor forma possível. Tele Brasil Notícias. Vamos agora então falar de Brasília, porque o Museu de Arte de Brasília está sendo justamente reinaugurado e isso aconteceu no dia 21 de abril, após 14 anos de portas fechadas. É uma reinauguração que coincide com a semana do aniversário de Brasília. Lembrando que o local tem um acervo com mais de 1000 obras. Ele está de volta, o MAB, o Museu de Arte de Brasília, que ficou 14 anos fechado, esquecido. O pessoal aí trabalha para recompor o acervo do museu que esteve guardado esse tempo todo. As esculturas externas são uma amostra disso, e para vê-las é simples como ir daqui até ali, já que ficam do lado de fora. Como é bom ver o museu assim, né? Inaugurado em 1961 e com 1.300 peças, a reabertura vai ser a chance de o brasiliense conhecer um pouco mais da própria arte. Resgatar a memória de Brasília, porque os próprios brasilienses não conhecem a história da arte daqui, os artistas que passaram por aqui, os que estão produzindo agora. E com essas esculturas e com o acervo do museu, o trabalho do museu, a gente vai contar essa história e vai resgatar esse legado. Além da arte brasiliense, o museu tem obras de nomes como Tarsila do Amaral. Esse acervo vai sendo recomposto aos poucos. Um dos problemas que o local tinha era a climatização. Ao receber muito sol e sem sistema adequado, acabava colocando as obras em risco. Isso agora está resolvido. E em relação às datas, o museu vai ser um presente de 61 anos para Brasília. Se Brasília é uma obra de arte, aqui é onde a arte de Brasília se encontra. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia agindo em benefício da população. Polícia em Ação. E começamos então com o primeiro destaque do Polícia em Ação de hoje, falando da Polícia Federal, que faz operações contra fraudes em contas de beneficiário do auxílio emergencial. E vamos ao histórico. Uma organização criminosa especializada em fraudar contas de beneficiário do auxílio emergencial foi justamente alvo de 2 operações da Polícia Federal. Foram realizados justamente 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em diversas cidades do interior paulista e inclusive aqui na capital, São Paulo. Parte da quadrilha usava programas inclusive para invadir as contas dos beneficiários e realizar as transferências do dinheiro para eles próprios. As investigações comprovam o furto de mais de R$135 mil de pelo menos 225 famílias. Também foi identificado um criminoso que fraudou 160 auxílios emergenciais do ano passado, totalizando então um prejuízo de R$430 mil. Também foram realizados sequestros e bloqueios das contas desses acusados e lembrando que as penas por furto mediante fraude, estelionato e organização criminosas podem chegar a quase 30 anos de prisão. Polícia em Ação. E vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação. Agora, alertando você, motorista que viaja pelas estradas. Se tem uma placa, pare para você atravessar a estrada de um lado ao outro. Pare, respeite. Tem uma câmera, justamente, 2 câmeras de segurança registraram esse acidente no estado do Paraná. Observe bem a atitude do motorista que está ali numa rodovia e vai passar de um lado para o outro.
Então elas registraram, essas câmeras, os momentos deste grave acidente nessa estrada do Paraná, no município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Polícia em ação. Vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação. E essa vez é um flagrante da Polícia Militar que prendeu criminoso e recuperou celular roubado. Exatamente, a Polícia Militar prendeu criminosos e recuperou o celular roubado justamente daquela pessoa que está dirigindo o seu Uber. Isso aconteceu na região da Moca e foi atendido pelo 11º Batalhão. Qual que é o celular? É o iPhone. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso último caso do Polícia em Ação. Policiais militares prenderam mulher com notas falsas em Marília. Exatamente. Dinheiro está difícil, mas tem gente aí que está fabricando dinheiro em casa. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 14. Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior estavam realizando o patrulhamento ostensivo pela Avenida Sampaio Vidal, onde iniciou o acompanhamento de um veículo em atitude suspeita sendo abordado na rua Alcides Carimã. Justamente na busca pessoal foi localizado um envelope contendo R$ 1.800 em notas de R$ 100 e R$ 400 em notas de R$ 50 e mais R$ 800 em nota de R$ 200. Totalizando, então, a quantia de R$ 3.000, todas sendo notas falsas. Por isso é importante orientar os empresários, você que tem comércio, a tomar cuidado quando recebe as notas em espécie, verificar realmente se são notas originais, utilizar aqueles mecanismos que são oferecidos. Ficando então registrado que, diante dos fatos, a ocorrência foi conduzida à Polícia Federal, onde a criminosa permanece à disposição da Justiça. Com informações, então, do hashtag Polícia Militar de São Paulo, também hashtag A Força Pública de São Paulo e do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vamos encerrando o nosso Tele Brasil Notícias e o nosso quadro Polícia em Ação de hoje. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Como eu sempre falo, tudo que é bom acaba durando pouco. Mas o Tele Brasil Notícias, com as informações que você tenha de orientação, com informações também mostrando a você o que está acontecendo em nosso país, você acaba tendo a notícia sempre na medida certa. Mas ao finalizar, temos aí que lembrar que a vacinação está em andamento em nosso país. Se cuide, use a máscara,
use o álcool gel, evite estar em aglomerações, mesmo você que já tomou a sua vacina. E antes de encerrarmos, vamos falar de uma data bastante importante, mas de uma coisa gostosa. Você gosta de tomar café? Por quê? No dia 14 de abril foi o Dia Mundial do Café. Exatamente. E no Brasil, todos nós sabemos, cada estado tem uma tradição, seja no preparo ou mesmo na forma de tomarmos o café. Mas uma coisa é certa, a bebida não pode faltar no dia a dia de cada um de nós brasileiros. Máquina de café expresso, moedor de grãos, o mancebo com o tradicionalíssimo coador de pano, a prensa francesa. Já deu para perceber que, como bom brasileiro, eu gosto pouco de café, né? Mas você sabia que esses jeitos diferentes de se tomar a segunda bebida mais consumida do mundo, que perde apenas para água, são relativamente novos? O Brasil é o maior produtor de café do planeta. Em consumo, a gente até perde para os Estados Unidos e países da Europa. Mas estamos descobrindo esses novos aromas e sabores a cada dia. E nós merecemos, na minha opinião, beber todos os dias um café de alto padrão de qualidade e, sempre que possível, um café especial, com sabor raro, um aroma agradável, um cheiro que muitas vezes remete a flor, laranja, mel, rapadura. Isso, pessoal, naturalmente no café. E no Dia Mundial do Café, data criada pela indústria cafeeira, outro motivo de comemoração é porque a bebida ajudou a amenizar a atual crise na economia. Em 2020, segundo o levantamento da Conab, numa safra de bienalidade positiva e de clima favorável, foram produzidas 63 milhões de sacas do grão. Só para se ter uma ideia, o valor bruto da produção, que corresponde ao faturamento da lavoura, tanto do arábica quanto do conilon, atingiu cerca de 35 bilhões de reais em 2020. E para a saúde, o café pode evitar cânceres, aliviar o estresse, estimular o rejuvenescimento e combater a depressão. Claro, o segredo está sempre na dose. E como eu não sou bobo nem nada, enquanto eu contava tudo isso para vocês, eu passava aqui o meu cafezinho no meu método favorito, que é no mancebo com o coador de pano. Servidos? Notícias. Com essa última informação, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui. Até lá.